Leci Souza chegando aqui para notícias literárias, né? Nesse canal Leci Souza a gente traz informações de muitas leituras diversas, né? Iniciantes, pessoas que já escrevem há muito tempo, famosos, gente que está viva, gente que já faleceu. Então, o importante é a gente trazer aqui informações literárias. Acho que e cada leitor tem seu universo de leituras. E, como não pode ser diferente, o responsável pelo canal também tem vastas leituras, né? Então, a gente precisa considerar esse aspecto aí do que a gente está falando. Esse vídeo eu trago que saiu uma biografia desse escritor aí, famoso, nigeriano, Albert Camus, certo? Que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, certo? Só que teve uma vida curta, né? Camus recebeu o Nobel quando ele tinha 44 anos de idade. Quer dizer, um feito, né? Uma coisa assim. Opa, mas não só pelo Nobel, mas pela literatura que ele escrevia, né? Que a gente fala assim, fulano quer falar do outro porque ganhou o prêmio Nobel, tá, tá. Mas às vezes esse prêmio se justifica. No caso do Camus, na minha opinião, é um dos prêmios mais justificados desde que foi criado esse Nobel, sabe? Um dos mais justificados, na minha opinião. Há outros, talvez uns poucos, entre eles, na minha opinião, né, do José Saramago também, que é autor de língua portuguesa, não é? E a gente tem, né, Gabriel Garcia Marques, colombiano. Mas, enfim, vamos falar aqui, né, já fala aqui é do Camus. Então, foi escrito, né, pessoal, uma biografia, e essa biografia do Camus foi escrita pelo Olivier Todd, tá? E esse livro foi publicado pela editora Record e um livro com mais de 800 páginas, tá? Esse livro do Camus. Então, eu vou ler para vocês aqui como é que é essa compartilhamento, né? Vou ler para vocês aqui esse compartilhamento da livraria Travessa, travessa.com.br, com base na correspondência pessoal de Albert Camus, em gravações inéditas e entrevistas com familiares, amigos e amantes do escritor, Olivier Todd revela em Albert Camus uma vida, toda a complexidade de um escritor charmoso e virulento, sincero e teatral, arrogante e inseguro. Geralmente as biografias, né, elas tentam abordar o aspecto humano, né, dos escritores, porque geralmente os leitores criam toda uma aura em torno daquele que escreve e ignora todo o fator humano presente nesse escritor e escritora, né? Sempre foi assim. Em 4 de janeiro de 1960, voltando para Paris depois de um feriado, olha só, gente, voltando de um feriado, hein? Presta atenção. Albert Camus morre em um acidente de carro, uma morte imbecil, como ele costumava dizer a respeito de fatalidades em acidentes, né, automobilísticos. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1957, aos 43. Eu disse 44, mas 43 para 44, né? Camus foi um herói da resistência, um defensor dos árabes muçulmanos de sua Argélia natal, um comunista que lutava contra o stalinismo e um dos principais líderes de sua geração de escritores, com uma obra construída
em torno do absurdo e da revolta. Nascido no ano de 1913 em uma fazenda perto de Mondovì, na Argélia, ou Mondove, né? Camus não poderia ter uma origem mais proletária. Durante a juventude, filiou-se ao Partido Comunista. Encontrando no jornalismo a profissão superior, Camus começou a escrever para o periódico liberal Alger Républicain, ao mesmo tempo que produzia peças para o Centro de Cultura da Argélia. Foram essas campanhas políticas para denunciar a miséria dos muçulmanos que o obrigaram a abandonar seu país natal, onde não conseguia mais trabalho, e a se exilar em 1940 em Paris, onde produziu suas principais obras. Na França, além da publicação de seus aclamados romances, O Mito de Sísifo e O Estrangeiro, Camus aproximou-se de Sartre. E os dois, com Simone de Beauvoir, tornaram-se inseparáveis. Olha, imaginem essa amizade, gente. Olha só. Alberto Camus, Sartre e Simone de Beauvoir. Imagina o que esses encontrantes aí, né, não produziram em termos de conversas, né, de textos. Olha que coisa. Tornaram-se inseparáveis, colaborador e incentivador do jornal clandestino Combat, um marco da história da imprensa francesa. Camus se estabeleceu como uma celebridade em Paris ao fim da Segunda Guerra Mundial. Romancista com boas vendas, filósofo, editor de um importante jornal e personagem polêmico que recusa a Legião de Honra e um convite para ingressar na Académie Française. Em 1951, afastado do Partido Comunista e brigado com Sartre, olha, teve um momento de briga, hein? E com os intelectuais franceses de esquerda, publicou O Homem Revoltado. E 5 anos depois, A Queda, com o qual deu sinais de desilusão, isolamento e solidão. Com base na correspondência pessoal de Camus, em gravações inéditas, em entrevistas com familiares, amigos e amantes do escritor, Olivier Todd revela toda a complexidade do escritor charmoso e virulento, sincero e teatral, arrogante e inseguro. O biógrafo contrapõe a vida de Camus a momentos históricos, como a ocupação francesa do norte da África, e ao ambiente de Paris, da Paris literária do pós-guerra. Ele avalia o sucesso de Camus e sua vida privada conturbada com uma atração compulsiva por mulheres, a luta contra uma tuberculose debilitante e as polêmicas intelectuais em defesa de suas posições políticas. A monumental biografia de Olivier Todd é uma defesa imparcial, mas poderosa da reputação política e humana de Camus. É a opinião do jornal The Sunday Times. Um dos méritos do livro de Olivier Todd é esclarecer o quanto o autor pode estar próximo de sua obra, mesmo no dia a dia, a tal ponto que a célebre sinceridade de Camus nos parece hoje assustadora. Quem deu essa opinião foi o Leary. Então, pessoas, com base nisso, eu trago aqui para vocês eu quero compartilhar agora com vocês. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó, do Newfeed. Newfeed, eu encontrei no site Newfeed um texto, né, sobre essa publicação do Todd, do Olivier Todd. Isso é pelo Gonçalo Júnior, quem escreveu o Gonçalo Júnior, dia 4 de janeiro de 25. Publicou às 10 horas e 25 minutos no newfeed.com.br, tá? Quem quiser consultar lá. Alberto Camus, além de seu próprio existencialismo. Biografia de Olivier Todd, com 882 páginas, adentra na mente do Nobel de Literatura, autor de O Estrangeiro, e mostra a vida do gênio da literatura francesa durante a guerra
e sua reconstrução pós-1945. Não é difícil explicar ou compreender o significado da corrente literária surgida na França entre as duas guerras mundiais chamadas existencialismo. Como o próprio termo sugere, pense em histórias com personagens atormentados, perdidos no mundo e na vida, que questionam o sentido de tudo. Seus adeptos exploravam em romances e contos o que costuma ser definido dilemas da existência, como liberdade, responsabilidade e ação individual. Sua filosofia propõe, portanto, que a existência preceda a essência. Ou seja, que os seres humanos definam quem são por meio de suas escolhas e ações. Desse conceito surgiram grandes obras como A Náusea, de Jean-Paul Sartre, e O Estrangeiro e A Peste, de Albert Camus. Esses livros transformaram os dois autores em escritores dos mais significativos do século XX no mundo, e ainda continuam com poder e apelo atemporais, estudados por gerações, enquanto seus trabalhos filosóficos mantêm influência duradoura. Como expoente dessa escola, Camus ganhou o Prêmio Nobel de Literatura com apenas 44 anos, em 1957. E sua morte, em um acidente de carro, em 1960, ironicamente, fez jus ao movimento existencialista, pelo modo dramático como aconteceu. Embora tenha se empenhado em driblar pelo menos 4 biógrafos que queriam saber detalhes de sua vida, ele acabaria por ganhar uma das biografias mais celebradas e elogiadas do final do século passado, com 882 páginas. Albert Camus, Uma Vida. Olivier Todd acaba de ganhar uma edição brasileira pela Record. Não é preciso ter lido romance algum do escritor para se deleitar nessa história. Não apenas por ser um personagem real e importante, como também por tratar de uma das épocas mais ricas e fascinantes dos últimos 100 anos. Eita! Quando a França se envolveu em suas guerras mundiais e promoveu o nascimento de movimentos de vanguarda na pintura, na literatura e no cinema. Fique por dentro. Nascido na Argélia, Camus morreu em janeiro de 1960 em acidente de carro. Escritor conquistou o Prêmio Nobel da Literatura em 57, com apenas 44 anos. The Sunday Times considerou a obra de Olivier Todd uma biografia monumental. Autorizado pela família de Camus a escrever sua vida de forma definitiva, Todd construiu um rico painel de época. Vale por uma pós-graduação em História da Europa. Isso não é pouca coisa não, tá, pessoas? Isso não é pouca coisa não. Tudo é mostrado a partir da vida do escritor que nasceu em 1913 em uma fazenda perto de Mondovì, na Argélia. Ele se baseou principalmente em depoimentos para suprir a falta de informações de um personagem que escondeu ao máximo sua vida pessoal. Camus temia ser biografado. Não por acaso, o psicanalista e filósofo francês J.B. Pontalis, citado por Todd, ou J.B. Pontalis, né, vamos dizer assim, observou que há uma centena de biografias possíveis para cada ser humano. Assim, pode-se ter uma ideia da dificuldade de contar a vida de alguém. Destaquei, assim espero, os momentos e os personagens importantes de uma vida, observou o autor. Para Todd, não foi uma tarefa fácil. Por um outro aspecto, uma personalidade literária tem inimigos verdadeiros durante a vida. Isso é fato. E quase o mesmo número de falsos amigos depois da morte. Eita! Historiadores, juízes, biógrafos, todos esbarram na fragilidade dos depoimentos, acrescentou. 30 anos depois da morte de Camus, escreveu ele, era tempo de fazer uma triagem de quem poderia falar. Mesmo assim, o desafio não foi menor. Alguns de seus íntimos permaneciam pouco conhecidos ou desconhecidos
até ele procurá-los, às vezes anônimos, recolhidos à reserva de uma amizade ou de um amor. Terminado o luto, pessoas próximas fazem confidências, observou. Antes do falecimento de sua viúva Francine Camille, em 24 de dezembro de 1979, também a decência impunha reservas, segundo ele. Para o escritor Olivier Todd, a vida de Albert Camus foi marcada por escolhas impossíveis e uma luta perpétua. Camus teve uma infância empobrecida em Argel e prosseguiu em seu conflito entre a simpatia pela classe trabalhadora argelina e pelos colonos franceses, que tiveram participação importante em sua terra adotiva. Para o biógrafo, sua vida foi marcada por escolhas impossíveis e luta perpétua. A intimidade com a poderosa família Gallimard, olha, isso é importante, a editora Gallimard, tá, gente? Era a editora do Camus, dona da mais respeitada editora francesa, apesar de suas atividades colaboracionistas, seu envolvimento no conflito entre Sartre e Simone de Beauvoir, suas próprias batalhas por causa da tuberculose e com a natureza apaixonada e inquieta que nunca o deixaria se estabelecer. Com base também na correspondência pessoal de Camus, em gravações inéditas e entrevistas com familiares, amigos e amantes do escritor, Todd deixa os acontecimentos falarem por si. E esse é o trunfo do seu livro, a sutileza. Ele entrega ao leitor a missão de interpretar o que acontece enquanto revive a vida de Camus, que terminou em 4 de janeiro de 1960, no mês de janeiro, olha só. Já, então, o aniversário da morte de Camus foi dia 4, né, de janeiro de 2025. Quando ele voltava para Paris depois de um feriado e sofreu um acidente de carro. Como ele costumava dizer a respeito de fatalidades em acidentes automobilísticos, a sua foi uma morte imbecil. Não sei, né? Chamada pelo The Sunday Times de biografia monumental, a parte da guerra é uma das mais empolgantes do livro, pois Camus foi um herói da resistência francesa, um defensor dos árabes muçulmanos de sua Argélia natal, um militante de esquerda que se posicionava contra o regime ditatorial do stalinismo e um dos principais líderes de sua geração de escritores. No jornalismo, Camus descobriu a profissão superior. Quando começou a escrever para o periódico liberal Alger Républicain, ao mesmo tempo produzia peças publicitárias para o Centro de Cultura de Argélia, que contribuíram para campanhas políticas de denúncia de miséria ou da miséria dos muçulmanos, que o obrigaram a abandonar seu país natal, onde não conseguia mais trabalho, e a se exilar em 1940 em Paris, em um momento crítico da guerra para os franceses. Proximidade com Sartre e Simone de Beauvoir. Não podia imaginar a guinada que sua vida daria na capital francesa, onde produziu suas principais obras, como os aclamados O Mito de Sísifo e O Estrangeiro. Depois que se aproximou do casal Sartre e Simone de Beauvoir, e os três se tornaram inseparáveis, no fim da Segunda Guerra, pelo seu papel no conflito, tornou-se uma celebridade em Paris. Precoce, virou romancista respeitado, com boas vendas, filósofo, editor de um importante jornal, e se assumiu o personagem polêmico, a ponto de recusar a Legião de Honra e um convite para ingressar na Académie Française de Letras. Em 1951, afastou-se do Partido Comunista depois de brigar com Sartre e com os intelectuais franceses de esquerda. Ao revelar sua vida pública e privada, sem se desvincular das correntes, da corrente existencialista que consagrou Camus, Todd expõe a complexidade de um escritor que ele
Definiu como charmoso e virulento, sincero e teatral, arrogante e inseguro. Ao mesmo tempo, contrapõe a vida de Camus a momentos históricos, como a ocupação francesa do norte da África e ao ambiente da Paris literária do pós-guerra. Ele resume seu biografado por sua vida privada conturbada, com uma atração compulsiva por mulheres, a luta contra uma tuberculose debilitante e as polêmicas intelectuais em defesa de suas posições intelectuais. Sua vida pública foi uma longa batalha por ideias generosas, por sua arte e contra o terrorismo ideológico e material por parte de seus oponentes e inimigos. Para ele, na vida de um ser humano, ações e pensamentos devem coincidir. E sua filosofia podia ser resumida em 3 palavras: liberdade, justiça e revolta, dentro de si, como elementos transformadores de cada um. Então, está no New Feed, tá, esse texto. E para complementar, pessoal, esse texto aqui, eu quero falar para vocês que também é um outro livro, tá bom? Foi publicado no Brasil chamado Escreva Muito e Sem Medo, uma história de amor em cartas. Esse livro tem 1.288 páginas, tá? 1.288 páginas. Só um minuto aqui.